Olá, pessoal, tudo bem? Como nós prometemos hoje, né, Lê? Isso. Vamos fazer aí uma live para vocês. A Lê vai ensinar vocês a trabalharem com essa linha aqui, ó. Que nós trabalhamos na loja, que é a linha da Inovare, tá? É o da Harold. São aqueles chocolates que você precisa fazer a temperagem, né, Lê? A Isso. têmpera nele. Então, nós trabalhamos com a linha do Intenso, que é esse aqui, que ele é como se fosse um meio amargo, é muito bom. A porcentagem de cacau dele é um pouquinho maior. Sim. A gente tem o ao leite e o branco também, ó. Esse aqui, ó. Esse aqui. Então, a Lê vai ensinar a trabalhar com os três, né, Lê? A Lê vai fazer o processo da A temperagem. gente vai estar usando aqui o Inovar Intenso, né? Mas é o mesmo método para todos os outros. Isso. O processo, então, de derretimento e esfriamento é o mesmo. Lógico, tem graus, tem temperaturas, daí você vai Sim, falando, né, Lê? vou explicar tudo. Conforme você vai fazendo, vai derretendo, né? A Lê vai passando aí o passo a passo com vocês. Mas hoje, então, a nossa intenção seria essa, né? Desmistificar todo aquele medo que o pessoal tem de fazer a temperagem, é a mesma coisa, é o processo de resfriamento, né, do chocolate, Sim, processo de exatamente. cristalização, né, Lê? É Isso. isso, né? Que é derreto, esfrio e depois eu uso. Então, esse é o nosso querido, é aquele mais gostoso. E a Lê vai ensinar a gente aí a colocar a mão na massa. Vocês podem ir chegando, podem ir entrando, podem fazer perguntas, né? Sim. Que a Lê tá aqui para tirar todas as nossas dúvidas de hoje. Vamos lá então, Lê? Vamos. Olá, boa tarde para todos aí, tá? Ó, aqui a gente vai estar usando o Intenso, tá? Chocolate Intenso. Aqui a gente tem 300 gramas, tá? Já pesadas. Eu estou usando a derretedeira, que, como eu já disse para vocês, ela é mais fácil, né, para a gente derreter o chocolate. O chocolate também derrete com mais facilidade nela, tá? A gente vai começar de 30 em 30 segundos aqui no micro-ondas. Eu vou fazer todo o processo hoje aqui nessa live, tá? Desde a casquinha até no finalzinho, embalar ele tudo. A gente começa com 30 em 30 segundos. Pessoal, já vou explicando algumas coisas também. Essa mesma técnica, né? Esse mesmo chocolate dá pra gente usar aquela técnica da outra live, que é colocar o crocante nele, né? Dá pra gente colocar a bolacha cookies. Dá pra gente utilizar também castanha de xerém, que a gente tem aqui na loja. O amendoim granulado. E também os flocos de arroz, tá? Vou pegar ele já para você, Aqui. Lê. Então, essas três aqui, essas quatro dá pra gente estar utilizando na casquinha. E o flocos de arroz também, a gente tem embalagem menor, de 100 gramas. Às vezes Sim. você quer fazer só um Isso, pouco é bom de ovo você já ir explicando essa crocante, parte, né? A gente tem também, tá? Começou a derreter. Pessoal, tem uma dica importante, é o seguinte. Mesmo que ele não tenha derretido, a gente movimenta ele. Mais 30 segundos. É importante, vamos lá, agora vamos explicando a parte. A gente está no chocolate, o intenso, tá? Não precisa se preocupar com os graus que eu vou falar agora, né? Que a gente tem que chegar aqui aos 45, de 45 a 50 graus. Depois a gente vai abaixar essa temperatura para 28 graus, de 28 a 29 graus. Aqui, ó, vou chegar bem Vamos ver se perto. dá pra ver Qualquer sim, coisa você põe Lê. mais próximo. Dá sim, é aqui, ó, na indicação da pessoal, embalagem. aqui está indicando na embalagem, tá? Então não precisa se preocupar. Então, aqui, a Elissandra explicou lá que eu tenho que chegar a quantos graus? Eu não vou lembrar. Olha na embalagem, tá? De 45 a 50 graus. Vocês vão perceber aqui que eu vou derreter ele por completo, mas ele não vai, às vezes, chegar nos 45. Então, a gente, mesmo ele derretido, ó, aqui, ele já está derretido, praticamente, só tem um pedacinho. Só que o que acontece?
Vou mostrar aqui para vocês que está longe ainda dos 45. Tá dando 38. Então, vamos derreter mais um pouquinho, tá? Mais 30 segundos para a gente conseguir chegar na temperatura certa. Então, às vezes, não porque ele já está praticamente derretido, que a gente já chegou no grau que a gente precisa, dos 45 a 50. Então, a gente tem que ir medindo. Olê, hoje a gente tem um aluno especial aqui te vendo. Quem que é? É o Gabriel? Ai, que lindo! Oi, filho! Eu acho que vai sair um ovo de Páscoa nessa residência hoje. Vamos falar boa tarde pro pessoal que tá aqui. A Marli também, né? Mari. Oi, A Mari. Bruna também já tá aqui Bruna. com a gente. Se vocês tiverem dúvida, Vão viu, Mari? perguntando, Viu, Bruna? tá bom? Pode ir perguntando, que a Lê vai respondendo. O Rodrigo também. Rodrigo tá também. Tá. Hoje tá a família inteira. A Natália também tá aqui com a gente, Oi, minha xará. Natália. Ó, pessoal, lembra que eu falei para vocês que ele pode estar derretido, mas ele não... Ó, ele tá dando 41 graus agora. Então, assim, ainda tá longe. Tá longe E se não, a gente falta não tiver pouco. termômetro, Lê, como a gente faz? Pessoal, toda aula a gente tem essa pergunta. É o seguinte, a gente consegue fazer sem termômetro? Consegue, mas a gente tem que ter um certo conhecimento na textura do chocolate. Se a gente não tiver, é complicado, né? Porque não é específico, né? Então, assim, para quem está começando, é indicado vocês usarem o termômetro, porque é preciso. Agora, tem muitas pessoas que já estão há muito tempo aí no mercado, que já conhecem até a textura do chocolate e já sabe que quando precisa e não já abaixar a temperatura dele. Pode perguntar, né? Tem alguma... Não é, por enquanto é isso mesmo. Peraí, nós já vamos ver se tem mais perguntas. Ó, agora provavelmente chega, eu vou mostrar mais ou menos a textura, como que fica. 46 graus. Então, agora a gente vai ver que quando ele chega na textura, Sim. ele tá mais fluido, né, É Lê? isso que eu quero ensinar. Vamos ó. ver se a gente consegue ver Vocês aqui. viram que praticamente no segundo tempo de 30 ele já estava praticamente derretido, só que ele estava mais pastoso. Ergue um pouquinho, Lê. Isso, aí tá dando pra gente ver Ó, certinho. ele flui melhor. Isso. Dá pra ver? Dá sim. E aí, pra chegar nesse ponto, então, nessa temperatura, esse do Inovar Intenso, quantos tempos de 30 segundos que foi? Aqui deu, eu De não contei, 4 acho que deu vezes? 3 3 ou 4 e mais um vezes, pouquinho né? do outro, se eu não me engano. Aí, pessoal, aqui, agora a parte que eu gosto bastante. A gente vai estar utilizando aqui um saquinho que vende aqui na loja. Ele chama PP, tá? Este daqui é 25 por 35 que eu vou estar utilizando. Só, aqui vende ele fracionado, tá? Vende no saquinho. Esse daqui é 20 por 30. Vende aqui por peso, né? Essa daqui fracionada. Existe Isso. o de 1 quilo, né? Tem pacotinho com 1 quilo, tem pacotinho de 100 gramas, né? Isso. Esse é aquele saquinho, pessoal, mais brilhante. Ele parece como se Sim, fosse é um o celofane PP. mais só vocês grosso, lembrarem né? que é o PP, tá? Porque depois da live de hoje vocês vão ficar muito interessadas nele. Aqui a gente chegou, né? Deixa eu falar uma coisa. Existem 3 formas de temperagem. Existe a forma de adição, que é eu derreto uma parte do chocolate, a outra parte eu deixo totalmente picada, e aí eu vou adicionando aquela parte que está picada, vou adicionando e abaixando a temperatura do chocolate. Esta é uma forma, chama adição. A segunda forma de derretimento existe do banho-maria, que é com a água morna. Com a derretedeira dá para fazer tranquilamente também, tá? Tomar cuidado para não cair a água em cima. Muitas vezes acontece das pessoas derrubarem água. Para fazer a casquinha já não dá mais. Mas dá para fazer o ganache. Então, se acontecer, quem estiver fazendo banho-maria de água morna, não se preocupem assim, eu perdi todo o meu chocolate porque caiu água. Vocês vão estar utilizando para ganache, não joguem fora, tá? Então, eu tenho banho-maria de água morna e eu tenho a terceira, tenho três partes. Eu tenho a adição, o banho-maria de água morna
e essa que a gente vai fazer agora, que chama tablagem. Só que a tablagem que eu vou ensinar hoje, não vou estar utilizando aqui espatulado, né, no mármore. Às vezes acontece de vocês... Desculpa aí, pessoal, a garganta raspa. Às vezes acontece, por exemplo, esse mármore. A gente precisa dele para fazer a temperagem de 20 a 25 graus para começar, ou até mais friozinho, 25. O que acontece? Mesma coisa com você que está aí, a dona de casa. O mármore, às vezes, não está na temperatura que a gente precisa. Aqui ele está dando 32 e está com o ar ligado. Então, às vezes, quem não tem o ar ligado, a pedra fica quente. Então, a gente não consegue abaixar a temperatura. Aí, o que eu vou falar para vocês fazerem no saquinho, que eu acho que ele é muito mais prático. A gente vai colocar aqui no saquinho. Obrigada, Ana. Garganta raspou agora. Só. Vamos fazendo algumas perguntas aqui, vamos falando oi pro pessoal. Oi, Sil. Oi, Pá. Já tá fazendo muitas receitas de trufa aí. Vamos falando um oizinho pra Daiane, também tá aqui com a gente. Ariane. Sua família está toda de olho na gente. A Má de Garaçu também tá com a gente. Vamos lá, Débora. A Débora perguntou, né, se ela não tivesse esse medidor de temperatura, como ela faz? Então, como eu disse aí para vocês, é o seguinte. É necessário ter, né? É necessário ter esse... Para quem está começando, é interessante ter o termômetro, porque é preciso. Mas, como eu comecei a falar aqui para vocês, quando você percebe, aqui deu 3 tempos e meio, mais ou menos. Então, quando você percebe que o chocolate já está derretido, mas que ele já não está tão pastoso, que ele flui melhor, esse praticamente é a temperatura ideal de 45 a 50 graus. Pode Porque falar. eu também tenho que tomar cuidado, né, Lê? Que às vezes o pessoal acaba questionando bastante a gente. Não sei, posso falar? Pode. O pessoal às vezes acaba questionando bastante isso a gente na loja, né? Eu tenho que tomar cuidado também com a temperatura dele. Porque eu não posso colocar tantas vezes ele no micro-ondas, senão ele vai queimar, né? E aí quando o chocolate queima... Se passar de 50 graus, ele já não serve mais para temperagem. Provavelmente você vai... Às vezes a pessoa passa dessa temperatura de 50 e você não consegue depois a casquinha perfeita com o snap. O snap é quando você parte e faz aquele barulhinho. Então é importante que seja o limite dele é de 50 graus. E também eu falo porque no começo, antes de eu aprender todas essas dicas também, a gente que é de casa, a gente, né, você vai esquentar uma comida, é bastante tempo, então às vezes a gente faz isso com chocolate também. E como você vai cortar, igual quantas gramas de chocolate você colocou mais ou menos ali? Eu coloquei 300. 300 gramas. Para fazer então, 2 partes. É pouco, né, o chocolate. Então você não vai colocar tantas vezes, porque senão o que vai acontecer é que o seu chocolate ele vai queimar, ele vai ficar com aquela cara de soufflé, exatamente. Né? Ele fica todo enrugadinho, isso, sabe? Exatamente. Então é aí que você esquentou muito ele. Então, 30 em 30 segundos, é o ideal. Pra essa aqui, a gente depois precisa olhar aí, se a gente não se perdeu, foi acho que 3 tempos de 30 segundos e um tempinho de 20 segundos, tá? Então vamos dizer aí, quase 2 minutinhos só, sempre de 30 em 30. Tomando esse cuidado, eu acredito que dá pra você ir se adequando até você conseguir comprar Pessoal, o seu termômetro, tá bom? É interessante que a Natália falou isso. Para a linha de chocolate branco, eu até indico para vocês começarem de 20 segundos. E a gente tem uma preocupação maior com ele, porque ele é muito fácil de queimar se você não tomar cuidado, tá? O branco é mais delicado em qualquer linha que a gente for trabalhar, né? Isso. Pessoal, então vamos lá. Se aqui eu tivesse o meu mármore, ele bem friozinho, eu poderia já estar fazendo a tablagem aqui, certo? Só que eu não estou com ele ideal. Vou deixar de fazer a tablagem? Não. Eu tenho um truque na geladeira, que é o seguinte. Eu tenho 2 assadeiras aqui. Então aí nesse saquinho, Lê, só tem o chocolate derretido, certo? A cadeira, ela tá geladinha. Tá dando 27 graus, que seria o ideal para temperagem. Então eu venho aqui, ó, pessoal, ele tá até branquinho, né? Tá. Mostrar bem. O pessoal vê que tá gelado. Dá para ver? Marcou o dedo. Então agora eu coloco aqui
E vou manuseando o chocolate, como se eu estivesse fazendo uma tablagem. Tá dando para ver? Assim, a Tamires perguntou pra gente qual é a marca de chocolate que você tá Isso, vai fazendo. mostrando aí. Esse aqui que a Ali tá usando agora é o Inovari Intenso, tá? Então seria o meio amargo dessa linha da Harold aqui. Mas o mesmo processo que ela tá ensinando, você pode fazer com o ao leite, ó, que é esse aqui, ó, às vezes se você quiser ver a embalagem, ou com o branco, tá? O processo é o mesmo, ó, mas é essa linha aqui que a gente tá usando, da linha Inovari e da Harold, tá bom? Pessoal, vamos ver como que se já baixou a temperatura? Eu percebo que já, porque o chocolate volta a ficar mais pastosinho, né? – 31 graus. A gente tem que chegar de 28 a 29 graus. Aqui, lembra que eu falei que eu já estava geladinho? Ele ficou quente porque eu pus o meu chocolate quente. O que eu faço? Eu já tenho outra assadeira lá gelando, tá? A Natália já vai colocar outra se caso eu precisar. Mas eu creio que com essa daqui já vai dar certo, né? Porque a gente está com 31 graus. Essa forma que eu estou ensinando chama tablagem, tá? Mas a maioria das pessoas fazem a tablagem no mármore, manuseando, né? Usando a espátula. Só que às vezes a pessoa não tem o ar-condicionado, o mármore não vai conseguir abaixar a temperatura que eu preciso. Dias quentes, né, que é ruim para fazer a temperagem. Eu percebo que o meu chocolate aqui ele está totalmente pastoso. Provavelmente eu já cheguei, tá? Vamos medir aqui. Olê, a Adriana fez uma pergunta aqui pra gente. Quanto tempo a sua forma ficou na geladeira? Adriana? É. Adriana, ó, ela ficou... Eu cheguei aqui na loja, acho que era umas 2 horas, eu já coloquei as assadeiras. Mas ela é muito rápida. Então, se eu colocar 5 minutinhos ali, ela já fica. Lembrando que pode ser que venha a pergunta aí, falando assim, ah, Elissandra, mas ela quando tá na geladeira, ela pega uma certa umidade, pega mesmo. E você sempre fala que o chocolate não aceita umidade quando é para casquinha. Só, pessoal, que eu estou no saquinho, então ele está bem protegido. Aqui eu já cheguei no tempo que eu queria, tá? Então é importante a gente deixar a assadeira bem geladinha. Sim, para ir abaixando. É uma técnica, lembra que eu falei ontem para vocês? É uma técnica que qualquer um consegue fazer. Porque a temperatura abaixa bem rápido, e são né, materiais Lê? Que todos têm com facilidade, Isso. né? Ó, deixa eu mostrar aqui. Dá para ver 28, gente? Dá? Chegou? Chegou. Foi rápido, né? Então, pessoal, aqui também facilita o seguinte, que ele fica bem organizado no saquinho, porque eu já consigo, eu corto só a pontinha dele aqui e já coloco direto. Vou mostrar com detalhes agora para vocês. Aqui, ó, Natália vai mostrar a especial. Vamos ver. Mostra aí, dá para ver o silicone, a marquinha. Então, essa marquinha é a marquinha na forma especial, tá? Essa é aquela forma super prática e eu e a Lê, a gente gosta bastante dela, né, Lê? Ai, a gente adora, porque assim, ela já vem com a marcação e é só seguir. Facilita bastante. Isso. A outra dá um pouquinho mais de trabalho, né? Porque o que acontece? A outra a gente tem que fazer 3 camadas. Faz a primeira camada, coloca o papel manteiga para não pegar a umidade da geladeira, coloca para gelar. Endureceu? Põe a segunda camada. Põe de novo o papel manteiga para não pegar umidade. Aí põe na geladeira. Depois que endureceu, volto, faço a terceira camada. Então, ele demora muito, né, pessoal? Então, ele dá um pouquinho de canseira. Mas, para quem... Tem uns antigos que preferem até esse outro método, né? É isso mesmo. Então, vamos lá. Aí é gosto, né? É. Eu queria que pegasse aqui... Isso, só me orienta onde que eu tenho que... chegar. Eu acho que dá pra ver. Dá pra ver que o chocolate está bem pastosinho. Foi? Foi. E aí o que acontece também, se a gente for sentir a temperatura do chocolate, né, a gente vai ver que ele já tá com uma sensação de frio, né, é a mesma Lê? coisa de dar um banho no filho, que ele esquenta, ele fica morno no chocolate e depois tem que abaixar, né? Isso.
Pessoal, esqueci de falar, se eu fosse usar o crocante, seria o seguinte, eu temperei aqui o chocolate, eu fiz a temperagem aqui, volto ele para aqui, para a derretedeira, eu adiciono qualquer crocante que eu escolher, mexo ele aí que eu ponho na forma, tá bom? Deu para entender? Agora é importante que a gente bata bem ele, que a gente vai ver umas bolinhas. Essas bolinhas estão subindo, que é o ar que ficou no meu chocolate. É importante que eu tire esse ar, porque se eu não tirar, depois que eu desenformar, ele vai ficar... A gente põe em qualquer parte, ficou a bolha, ele faz um buraco, tá? Isso acontece porque a gente não tirou o ar. Venho aqui com o meu silicone. Pode perguntar. Não, eu ia falar, dá pra ver o silicone. Dá pra tá ver? Aí junto, né, Lê? Tá aqui, né? Isso. Pressiono. Interessante. Leva um pouquinho mais pra você a forma ali, por favor. Assim? Isso, dá pra gente ver melhor. O interessante agora, quando a gente não está com o ambiente tão quente, esperar começar a cristalização dele. Espera um pouquinho antes de pôr na geladeira, coisa de 5 minutinhos, que aí ele começa a endurecer aqui antes de eu colocar na geladeira. Pessoal, diferente da linha fracionada, esse daqui, ele demora um pouquinho mais para endurecer. Ele não é tão rápido como a linha do fracionado, que a gente coloca coisa de 5 minutos, ele já está pronto para utilizar. Não, é bem diferente. Esse daqui demora bem mais, tá? E depende muito da geladeira. O armazenamento da linha de chocolate com os ovos já pronto, a gente tem que manter aí numa temperatura de 18 a 20, 25 graus no máximo para ele não derreter. Mas na época do calor, às vezes a gente não consegue ter um ambiente nessa temperatura. Então, por isso que muitas das pessoas guardam o ovo pronto já na geladeira. Eu indico na parte de baixo, né? E a maioria das geladeiras tem de 1 a 8, a 7 de potência, deixar no número 1, que é só para refrigerar mesmo, e sempre na parte de baixo. Porque, gente, é impossível a gente conseguir armazenar essa casquinha, esse ovo já pronto, num ambiente aí que está de 35 graus. Ele vai derreter, então fica complicado. Às vezes tem muitos profissionais que conseguem armazenar no ar-condicionado, mas aí depende de cada um. Então, por isso que eu estou indicando para vocês, o chocolate foi feito para ser guardado na geladeira, depois de pronto, a casquinha? Não, não foi. Mas, dependendo do nosso ambiente, a gente é obrigado a guardar. Então, tem esses métodos aí que eu acabei de explicar para vocês. Coloca na parte de baixo, deixa só na refrigeração, tá? E procura não deixar nada de cebola, de alho, nada disso. Então, a gente vai pôr lá na geladeira agora. Aqui, eu já tenho 2 casquinhas prontas. Vou pegar pra você. E essa forma, Lê, é diferente daquela outra? Sim, essa é individual. Aquela lá é com 3 cavidades, né? Essa daqui é a unitária, ó, mas é a mesma forma. A gente tem o silicone. Traz um pouquinho mais pra próxima. Isso, Lê. Agora a gente tá vendo certinho você tirar o silicone. Mostrar o brilho. Pra quem às vezes nunca usou essa, né? Tá. O Inovare, depois que ele estiver pronto, eu vou desinformar para vocês. Ele é escuro. Esse daqui é o ao leite, tá? Então, aquele outro, ele é mais escuro porque ele é meio amargo. Ó, outra coisa que eu queria que pegasse bem agora seria mostrar quando ele está pronto, né? É verdade, isso que eu ia perguntar. Vê pra aí que ele fica inteiro aqui solto. Aqui dá pra ver. Ó, vocês estão vendo aí? Vocês estão aí? Ele não pode ficar nenhuma tá marquinha vendo que pegando. ele tá bem branquinho aqui, né? Como se tivesse entrado ar dentro dele. Então, quando ele tava lá derretidinho, ele tava todo escurinho, bem na forminha. Agora parece que entrou um ar no meio dele. Isso, deixa eu pegar lá para o pessoal ver a diferença.
Vamos lá, gente. Isso. Vamos ver, vamos se adaptando aqui. Aí, ó. Essa aqui, então, é chocolate... Acabei de pôr. Né? A Cali acabou de fazer a temperagem nele, ó. Foi pra gelar. E olha quando ele tá pronto, ó. Olha Mas a diferença da forminha. eu vou mostrando todas as etapas desse daqui, antes dele, como que ele vai ficando. Aí, pessoal, aqui, eu vou embalar esse daqui. Tem duas formas, né? Tem a forma da gente pegar e tá embrulhando por unidade, né? No chumbo. E tem também, tá aqui já. Tá. E tem aquela outra parte, até que eu explico para as meninas em curso, que é estar juntando as partes. Pegar uma assadeira... você coloca um pouquinho no fogo, ela vai ficar morninha. Você vem com as duas partes e passa e junta, tá? Deixa eu fazer uma pergunta também que o pessoal faz bastante. Lê papel chumbo? Tem todas essas cores. Então, papel chumbo é aquele que é parecido com papel alumínio, né? Ele lembra, visualmente ele parece muito papel alumínio, porém ele é bem diferente na prática, né, pessoal? O papel alumínio, ele é feito para cozinhar o alimento, então para manter a temperatura do alimento. Se eu embalo o ovo com o papel chumbo, o que ele vai fazer? Ele vai aquecer o meu chocolate, né? Que isso não vai ser legal, porque ele vai fazer com que o processo de derretimento do chocolate seja mais rápido, né? Então, às vezes, você fez toda a parte certa, embalando o papel alumínio, você está sufocando ali o seu ovo. Exatamente, né? Então, exatamente. Esse aqui, o papel chumbo, ele é próprio para ovo. A Lê vai abrir aí para vocês verem, né? Ela vai embalar. Então, ele é como se ele fosse um alumínio, só que ele é bem fininho. Ele faz com que o chocolate consiga respirar, né? Vamos dizer exatamente. Assim, né? E aí ele não fica sufocado. Então, o ovo não vai derreter. Ele acaba protegendo o ovo, né? Exatamente. E outra dúvida o pacote também... vem com 3 unidades, que é a folha inteira, tá? Isso, tem esse aí que a Lê vai abrir. Aqui. E tem os coloridos. Ó, ele vem assim. Esse papel branco é só um papel de proteção. seda para proteger, tá? Para separar uma folha papel da manteiga outra. fininho. Olha, é isso aqui. Essa folha. Bem fininha, como se fosse um alumínio mesmo. Vamos embrulhar com a parte ao contrário, essa daqui. Lê, outra dúvida que o pessoal às vezes acaba perguntando. Acabei de tirar da geladeira, já embrulha ou espera ele suar para mim embrulhar? Não, eu vou explicar agora. Pessoal, é interessante a gente fazer o quê? A gente esperar essa casquinha, a cristalização vir por completo. O que acontece? Quando a gente acaba de desenformar, ele ainda fica sensível. Então, às vezes, você pega na mão, ele começa a derreter um pouquinho com facilidade. É porque a cristalização dele ainda está em processo, tá? O interessante é você esperar sempre depois que eu desenformei, lógico, protegido, né? Ou então... dentro do silicone ali mesmo, na forminha junto com o silicone, deixa aí depois que ele já está pronto, ainda deixa mais umas 5, 6 horas, tá? Porque assim, a cristalização dele fica por completo, então ele não tem perigo de derreter com muita facilidade. A Tamiri está perguntando, Lê, se ela pode ir fazendo as casquinhas e guardando, só para depois montar os ovos, né? Tamires, pode sim. Existe, a maioria das pessoas que fazem ovos caseiros começa a fazer antes. Eu sou uma delas, tá? Eu faço ovos de Páscoa também para vender. O ideal, está vendo esse papelzinho aqui? Este daqui é um papel manteiga, né? Esse daqui é um papel manteiga, né? O que acontece? Você utiliza uma caixa de papelão alta, inclusive aqui na Prospel tem, que é uma caixa de bolo, ela é alta. Branquinha. Exatamente. Branquinha. E ela consegue armazenar bastante cascas. O que você vai fazer? Você vai pegar, forra com papel manteiga, para não pegar umidade, forra. Aí você vai colocando a casquinha sem o papel chumbo. Colocou aqui. Eu tô falando, mas não sei se o pessoal tá enxergando, tá dando para ver sim, Lê. Aí coloco ela aqui, depois eu coloco a outra parte do papel manteiga, coloco as casquinhas novamente e assim por diante. Feito tudo isso, vê mais ou menos, eu acho que 3 camadas é o suficiente para acomodar super bem as casquinhas.
Feito isso, fecha de novo com papel manteiga e fecha a caixa. A caixa serve como isolante, né? Então, o que que acontece? Ela não pega tanta umidade. Então, é a maneira que eu indico para você estar utilizando. Porque a validade e a durabilidade do chocolate, elas Sim, é longa. Você pode estar né? fazendo isso daí uns 20 dias antes, Sim. tranquilamente. Que aí- O problema dele, Ná, é o seguinte, as pessoas têm dúvida porque pega umidade. Mas se você tomar esses cuidados com a umidade, não tem perigo Não tem nenhum. problema. Aí o seu chocolate ele não vai ficar esbranquiçado. Exatamente. Porque às vezes a umidade é isso, né? Ele faz com que fique E se você puder também estar colocando plástico filme depois dessa caixa, melhor ainda. Aí não tem como entrar. Outra dica. Antes de você começar a rechear as casquinhas ou a embalar tudo, é interessante você tira essa caixa da geladeira, espera coisa de 5 minutos, que é para chegar à mesma temperatura de fora. Porque se você já tirou da geladeira lá, o que que acontece? A sua casquinha vai ficar toda úmida, porque você não esperou a temperatura igual, chegar de dentro para fora, né? Então, isso acontece que fica tudo suadinho, né? Fica tudo com gotículas de água, a sua casquinha. Isso não é interessante, ficar desse jeito, tá? Mais alguma pergunta? Não, por enquanto é isso mesmo. Ó, aqui eu já tenho o meu ovo pronto, ó. A gente tira, né? Essa forminha aí também é de 250 Essa gramas, é de... lê o tamanho. eu nem falei. É isso, pessoal. Essa casquinha aqui é de 250 gramas. Mostra pra gente ver o tamanho do ovo, Lê. Isso, assim fica mais fácil. Pra gente ir assimilando as medidas. Tá. Então, vamos lá. Agora, a gente vai embalar. Tem o copinho. Esse copinho aqui também, ele vende aqui na loja individual, tá, pessoal? Então, é interessante a gente colocar nele para ele ficar bem apoiado. E agora vem a parte que é lindo. Pode ir explicando essa parte aqui. E por último, então, as duas embalagens então, que nós vamos precisar para o ovo são essas, então. O papel chumbo, que é esse E aqui. a fita. E depois a embalagem para mim colocar por fora. Aqui na loja a gente tem 2 modelos. Então a gente tem esse aqui, ó, ele parece um envelope, tá vendo, ó? A gente fez uma live esses dias atrás também mostrando algumas estampas, que a gente tem bastante modelo deles. Então esse, que é mais prático, né, Lê? Isso, eu prefiro esse. Os meus eu utilizo o envelope porque é muito mais prático. E esse daqui é de 250 a 350 gramas. Tem um envelope maior, né? Esse aí, na verdade, ele já cabe até 500 gramas. E o de 1 quilo tem um um outro maior, né? É porque o de 1 quilo a gente tem um modelo maior também. E tem algumas pessoas que até usam esse. Mas aí ele fica muito... O frufruzinho, vamos dizer assim, de cima, aquela parte bonitinha, fica muito pequenininho. É assim, facilitando para vocês entenderem. Este daqui, para quem não tem habilidade para embrulhar, é muito mais fácil. Mas a gente tem o de rolinho aqui também, né? É que esse de folha, o que, que a gente indica pro pessoal? Isso. Então, às vezes você vai fazer... Eu não sei se dá, deixa eu abrir aqui pra ver se dá pra vocês verem. Ó, deixa eu ver, peraí. Aqui, ó. Às vezes você vai fazer ovinhos menorzinhos para doação. Então, eu vou fazer ovinho de 100 gramas, de 150 gramas e tal. E aí, esse aqui, ele acaba sendo muito grande. E aí, também, o seu custo-benefício, ele não vai ser tão legal, né, Lê? Então, às vezes, se você for fazer vários ovos pequenininhos, ou vou fazer de 200 gramas, um pouquinho menor que essa, na forminha de 150 gramas... Temos a opção também, se você quiser embalar aqui, dá, tem várias estampas. E tem esse aqui, que ele é folha, então você consegue cortar do tamanho que você prefere. E aí, às vezes, vai te dar um custo-benefício melhor. Nesse aqui, nesse Express, a gente também tem um modelinho menorzinho, que são para ovos pequenininhos. Aí é questão de gosto, praticidade e custo-benefício, né? Sim. Cada um gosta de um jeito, mas os dois, eles vão dar Exatamente. o mesmo efeito. Lembrando que tem, para quem né? for fazer, né, Ná, também aqueles coloridos, tem o celofane branco, não tem? O transparente aqui na loja, né? Tem o celofane, aquele celofane tradicional, né? Que aí ele é transparente, ele vai aparecer. Às vezes também você vai fazer um ovo de coração. Se bem que tem uma embalagem dessa aqui, ó, de coração, que é linda. Quem puder entrar depois, dá uma olhadinha. A gente fez uma live esses dias só com as embalagens. Tem um modelo lindo, já vem escrito Eu Te Amo. E aí no coração, o biquinho do coração, ele encaixa certinho aqui. Então aí você não precisa colocar o fundinho. Se você for fazer o ovo no formato do coração, o coração entra certinho. Fica muito bonito também nessa embalagem. Certinho? Opa! Então vamos lá. A gente já vai embrulhando enquanto o outro já vai ficando pronto lá pra gente poder, né,
mostrar para vocês, para poder desenformar. Ah, você vai precisar do lacinho, né, Lê? Isso. Deixa eu aproveitar e mostrar pra vocês. Não sei se eu vou conseguir fazer as duas coisas junto. A gente tem esses lacinhos aqui pronto. Esse aqui é o menorzinho, a gente tem um tamanho maior também. Pra quem não viu ele ainda, vamos ver se eu vou conseguir. Ele é super prático, ó. Ele vem assim, então, essa linguicinha. E aí, no meio, vem essa tirinha aqui. Eu vou soltar o microfone um pouquinho pra mim poder puxar, pra mostrar pra vocês, tá? É só puxar, ele já vai ficar pronto, ó. Olha que legal. Ó. Segura aqui, vou puxando devagarzinho. Tá vendo que lindo que ele fica? Ó, então eu vou devagarzinho, porque se eu puxar com força ele estoura. E aí já fica um lacinho pronto. Dou um nozinho e já posso amarrar. Então, às vezes quem tem dificuldade com um laço também, essa é uma boa opção, né? Deixa eu amarrar aqui. Aí. Essa frente tá mais bonitinha, aí você dá... Tem mais alguma pergunta, pessoal? Aproveita agora, tá? Porque eu acho que chocolate sempre tem muita dúvida, né? Isso. Aí, tá Ó, pronto para agradar aí agora todo eu vou mundo. mostrar para vocês lá como que tá o processo daqueles que a gente fez em aula. E aqui tá pronto, ó. Vamos lá, vamos ver como que tá esse outro. Ó, pessoal, aqui, lembra como eu comentei com vocês? Ele ainda não tá bom, porque utiliza geladeira, Olê, né? isso é legal que dá pra ver os dois Sim. processos, ó. Ó. Aqui, olha, a gente tá vendo onde ele já tá cristalizando. E aqui, ó, onde ele ainda não tá. Então, ó, nessa imagem a gente tem os dois processos. Tá no caminho. Ó, ele tá... Porque o que que acontece? A gente tem que respeitar o tempo dele, tá? Então a gente não pode forçar. Se forçar, o que que acontece? Ele fica marcado depois e a gente quer um brilho, né? Um brilho bem bonito no chocolate, então é interessante que a gente não force. Ó, já vai dar para mim mostrar para vocês. Vou esperar só mais um pouquinho, ó. Esse daqui praticamente está pronto. Tem só mais um pontinho aqui. Pessoal, deixa eu falar uma coisa que eu acabei esquecendo aqui. A respeito dos crocantes. Se eu quiser usar na linha de chocolate, ele é o seguinte. Eu não disse para vocês que a gente vai, né? A gente esquenta ele, a gente vai derretendo ele para chegar nos 45 a 50. Aí depois a gente vai abaixando ele, certo? Aí o que que acontece? Quando a gente coloca o crocante, ele vai dar uma abaixadinha na temperatura, isso é normal. Então é interessante, quando vocês forem utilizar qualquer crocante, vocês então, por exemplo, a gente tem que abaixar para o 28, a gente deixa no 30 mais ou menos. 30, a temperatura de 30 graus, aí a gente coloca o crocante que a gente quer, o que que acontece? Aí ele vai abaixar para o 28, é super natural isso. Então é interessante, tá? Lembrando também que a maioria das pessoas pensa assim, eu vou usar o crocante e não vou conseguir usar o silicone. Vão dar uma olhadinha aí na live anterior que dá para pôr sim, tá? Dá para usar, dá para pôr o crocante e tá utilizando a forma de silicone normalmente, tá? Aí na outra live a gente está explicando certinho para vocês. Isso. Tem gente que às vezes nunca viu, né, Lê, esse flocos de arroz. Esse, acho que todo mundo já comeu o choquito, chocolate choquito. Aquele crocante gostoso que vem em cima do choquito, é como se fosse esse aí. Então, ele é esse crocantinho, tá bom? Tem gente que tá entrando agora, falando que chegou atrasada. Acho que a Silvaninha também, né, Sil? Não se preocupe, tá? Sil, a Sil do Pão de Mel. Não se preocupe, Sil. Depois que a gente terminar a live ficar salva, que aí você volta e vê tudo desde o começo lá, passo a passo, tá bom? Vamos ver se já tá bom agora?
Olê, posso fazer mais uma pergunta? Pode. A Débora tá perguntando aqui. Boa tarde, Débora. A Débora tava com a gente ontem, eu A lembro. Débora tava. Eu vi Ela depois tá- da live, eu vi ela. Ela tá perguntando se ela pode usar qualquer tipo de termômetro, Lê. Pode sim, Débora. Tem o despeto, né, que é aquele mais comum, e tem esses outros, né, que eles é só apertar e a gente já vê de longe, é como se fosse aquele termômetro de febre, né? E tem o espeto, que é o mais comum. A única diferença desse para o despeto é que esse daqui é mais rápido, né? E o despeto ele demora um pouquinho mais, porque você vai mexendo ele, aí ele vai estabilizando. Olê, e se eu tiver na minha casa, vamos perguntar que já me perguntaram. Se eu tiver na minha casa aquele termômetro que eu meço assim também, mas é de nenê, tem um segredinho atrás dele, né? Ah, sim, pessoal, boa pergunta. O termômetro, quem tem aí de medir febre de filho, ele dá certo. Se você olhar atrás, ele está escrito corpo e objeto. Se ele tiver escrito corpo e objeto, você só muda o botãozinho, você consegue tá utilizando ele também para fazer a têmpera aí do chocolate, tá? É, pra mudar pra objeto. É, né? pra Senão- objeto. Porque aí deixa lá. Que às vezes Né? Aí vai dar errado o chocolate. Ó, pessoal, aqui ele já tá pronto. Eu quero mostrar o brilho para vocês. Deixa eu pegar só um minutinho que eu já volto. Só vou pegar aqui. Bom, enquanto você vai achando aí, Isso, vou vai. conversando com vocês para vocês não ficarem muito sozinhas, tá? Nós estamos aqui. Pessoal, tem algumas pessoas com dúvida, né, de como a gente está trabalhando, às vezes não viu todos os nossos informativos, o que acontece? Devido a tudo isso, né, que todo mundo está passando aí, todo mundo está vivendo a mesma situação, então nós estamos trabalhando apenas com os telefones, tá? Então nós estamos fazendo entregas, então você pode ligar na loja que às vezes você está acostumada aí, estou acostumada a ligar na loja Guiraçu, na loja da Coab ou na loja do centro. Liga, sempre vai ter alguém lá de plantão, tá bom? O pessoal disponibilizou também 2 números de WhatsApp para vocês poderem entrar em contato com a gente. Aí a gente organiza isso e a gente pede para um motorista nosso que também está trabalhando no esquema de revezamento aí poder estar fazendo a entrega para vocês, tá bom? Então, assim, pessoal, pode entrar em contato com as meninas. Às vezes no WhatsApp demora um pouquinho para responder, porque às vezes entra um monte de mensagem junto, então elas vão ali e respondem. Olha com calma. Um pouquinho também. de paciência, pessoal. A gente olha com calma, porque como a gente está com um número Bastante, reduzido, então a gente também está se revezando. Aí tem a troca dos turnos, que aí tem que ler todas as mensagens também pra gente não acabar deixando ninguém na mão, tá bom? Então a gente só pede um pouquinho de paciência em relação a Que isso. ninguém vai ficar sem produto da Prospel. Se precisar de alguma coisa, às vezes não viu alguma mensagem, alguma coisa, pode entrar em contato, que às vezes uma pessoa tá com o celular num lugar e outra pessoa tá com um computador no mesmo WhatsApp. E às vezes tem mais um monte de mensagem e não tem como a gente ver, tá bom? Então é só isso que eu peço, um pouquinho de paciência pra vocês. Em relação às entregas também, como a gente tá se organizando, então o nosso motorista ele vai revezando, é o nosso motorista mesmo que tá fazendo essas entregas, e aí a gente vai entregando pra vocês. Então, às vezes, a gente fala um horário mais ou menos programado, e aí que ele vai fazer essa entrega, tá bom? Mas vocês podem entrar em contato com a gente esclarece tudo certinho, tá bom? Na medida do possível, a gente tá atendendo todo mundo aí com o maior carinho e dando atenção pra todo mundo, tá bom? Pessoal, vamos ver o brilho? Esse daqui é o que a gente fez em aula, tá? Esse daqui é o Inovar Intenso. Foca aí. Ná, vê se Dá pra ver precisa. sim, Lê. Dá pra ver? Aqui, ó, que brilho bonito. Então, esse daqui é o que a gente fez em aula, tá bom, pessoal? Olê, o processo dele na geladeira, então, que às vezes o pessoal vai ficar... Nossa, mas foi rápido, né? Porque você fez em... Eu não sei há quanto tempo que nós estamos aí. Nós estamos meio perdidos. Eu vou até falar uma coisinha que eu esqueci de falar. Para quem é iniciante... Para quem é iniciante, aí que quer trabalhar com a linha de chocolate, eu indico para vocês começarem realmente com o Inovare, porque ele tem uma facilidade maior da temperagem, ele aguenta mais tempo, tá? Então, assim, o Inovare é ideal para quem é iniciante, os profissionais também utilizam bastante, tá? Então, podem estar utilizando que vocês vão gostar bastante. O nosso câmera aqui disse pra gente que nós estamos a 43 minutos. Então, assim, demorou 43 minutos pra gente fazer essas casquinhas. Foi rápido, foi. Mas lembrando, vamos lembrar, porque senão depois, Com calma, nada de faz acelerar. com calma.
calma, vai fazer na sua casa, faz com calma, vai fazer com as crianças, deixa ele lá na geladeira, deixa ele passar. Não fica forçando, né? Não fica com pressa, né, Lê? Deixa ele lá gelar 2 horas, se ele tiver na Sim. geladeira não vai ter problema. Pra que ele seque mesmo por completo, né? Exatamente. E você consiga tirar. Porque às vezes o pessoal fala assim, mas eu consegui, Natália, tirar da forma tranquila, eu desinformei. Só que depois, menina, derreteu tudo. Começou a chorar. Começou a chorar derreteu, ele tá todo mole. Por quê? Aí entra todos esses processos Você não respeitou o tempo dele. Explicou, né? Então, você tem que respeitar o tempo da cristalização. É muito importante isso, muito mesmo. Porque às vezes vocês vão ver a nossa live, nossa, mas tão rápido assim. Lembrando, né? Nossa geladeira ela está vazia ali, tá na potência dela boa ali, e só tem ele ali, então toda a atenção só tá pra ele. Por isso que ele resfriou rápido. Então, em casa, façam sem pressa, façam com tempo ali e deixa ele gelar tranquilo, tá bom? Que assim vocês vão conseguir desinformar e fazer todo o processo normal, né, Lê? Exatamente. Eu acho que de hoje, né, tá tudo certo. Tá tudo certo. Vamos se despedir do pessoal, né? Vamos nessa. Deixa eu colocar o outro aqui. Mais um ovo. Eu tô me dando bem com essas lives, pessoal. Porque depois a gente vai ter que experimentar, entendeu? As meninas que estão aqui no plantão agora, nós vamos ter uma doce tarde, né? Deixa eu lembrar outra coisa, a gente já tá se despedindo. Deixa eu perguntar pra você rapidinho. Fala pro pessoal, o ovo de ontem tava bom? Gente, eu vou falar, depois que acabou tudo e que a gente terminou, porque eu vou falar outra coisa antes que eu esqueça. Nós estamos encerrando às 5, tá, pessoal? Porque ontem a gente percebeu que a hora que a gente tava indo embora, o telefone não parava de tocar. E eu esqueci de avisar vocês também esses dias. Então, nós estamos trabalhando também com tempo reduzido. Então, nós estamos ficando só até às 5, eu acredito que já deve estar por próximo aí do horário, tá? Então, até às 17 horas. Então, se vocês entrarem em contato com a gente não responder, tenha um pouquinho de paciência. Se quiser mandar mensagem, pode mandar. Amanhã cedo a gente já retorna, tá bom? Então, fiquem tranquilos. Então, voltando ao assunto de ontem, né? Terminamos tudo, terminamos a live, vamos resolver umas coisinhas. E aí, nós aqui, eu e a Bruna, estávamos de plantão aqui. Subimos e aí, ai, que triste, tinha um ovo na geladeira e o nosso câmera que estava com vontade de comer ovo tinha ido embora. E eu e a Bruna tivemos que comer o ovo, gente. E, infelizmente, eu não tive a genial ideia de tirar uma foto da gente tirando ele. Foi isso que depois eu até mandei mensagem pra Lê e disse, Lê, eu esqueci de fazer isso. Porque eu e a Bruna ficamos tão empolgadas que a gente comeu o ovo e tava muito bom. Então, a gente promete que depois que passar tudo isso, a gente faz aquele recheio, né? A gente repete esse recheio só pra gente poder mostrar pra vocês como que ficou, né? Certinho? Combinado, pessoal? Obrigada, um beijo, então, viu, pessoal? até mais. Fiquem de olho, semana que vem a gente volta aqui, tá bom? Se Até Deus mais. quiser. Tchau. Um beijo, até mais.